Pedir-lhe uma análise a esta partida e perguntar-lhe o que é que não correu bem a este Benfica, sobretudo na primeira parte. Olha, eu peço desculpa ao Braga e ao Carlos. Eu não consigo dizer que o Braga mereceu ganhar. Eu tenho é que dizer que o Benfica mereceu perder, que é uma coisa diferente. Fomos nós que merecemos perder, fomos nós que fizemos uma primeira parte horrível, com exceção dos primeiros 5 minutos, onde até entramos bem, criámos uma excelente oportunidade para marcar, mas a partir do momento em que o João Pinheiro assinalou a grande penalidade, que depois se viu que era fora da área, a partir desse momento houve um, em vez de haver um clique positivo no sentido de não é penalti, continuamos com o resultado em 0-0, acho que houve um clique inexplicável de negatividade, de nervosismo, de qualidade horrível em posse de bola, com perdas de bola absolutamente incríveis, perdas de bolas com sucessivos contra-ataques, com o Salazar a explorar bem a profundidade no nosso lado direito, com um segundo golo absolutamente inaceitável, e obviamente não inaceitável por parte do Otamendi, que já tinha um cartão amarelo e não poderia acabar com a ação, mas uma primeira parte horrível a todos os níveis, do ponto de vista mental, do ponto de vista técnico, depois com tantos erros técnicos, obviamente que depois também te parece que há erros de análise tática, que na minha opinião não é isso que aconteceu, mas uma primeira parte horrível a todos os níveis, inaceitável numa meia-final de uma competição, inaceitável em qualquer circunstância. Eu diria inaceitável nem que estivéssemos a fazer um jogo de pré-época com um dos nossos vizinhos, Seixal ou Amora, lá no nosso centro de estágio, inaceitável. Na segunda parte, exatamente o oposto, inexplicável também, com uma equipa que foi corajosa, foi agressiva, começou a ganhar duelos, começou a jogar, começou a meter o Braga completamente encostado às cordas. Nós acreditámos, ao intervalo falámos perfeitamente sobre isso. Era importante o primeiro golo e depois, a partir daí, continuar ainda a apertá-los mais, que foi aquilo que nós fizemos. Depois o terceiro golo, mais uma vez, é um golo absolutamente inexplicável. Eu, quando as minhas equipas estão à procura de virar resultados, refiro sempre que ok, temos que virar, mas para virar não podemos cometer erros defensivos. 2-1 e não muito difícil de virar, estava ali. Fazemos as substituições do Ivanovic e do Cabral para tentar dar mais profundidade por um lado e por outro lado mais presença na área, e depois numa bola parada longe da área, praticamente, acho eu, encostada à linha lateral, sofremos o terceiro gol, que no fundo é a cereja no topo do bolo, no sentido de quem merece perder voltou a fazer qualquer coisa para perder. José Mourinho já disse aí que várias vezes que é inaceitável aquilo que aconteceu. Tira ilações mesmo a nível individual em relação à exibição de alguns jogadores para aquilo que vem do Benfica? Não, repara, agora há coisas que se podem dizer internamente e que não se podem ou não se devem dizer exteriormente. Eu normalmente não falo no balneário depois dos jogos. Hoje falei, mas falei num tom crítico, mas num tom absolutamente calmo. Não houve nem portas pelo ar, nem nada que se pareça. Tive uma conversa que, no fundo, acaba por ser um monólogo, porque eles não os sentiam em condições de conversarem e de se abrirem, que é uma coisa que terão que fazer. Mas houve performances individuais absolutamente inaceitáveis. Houve rendimentos individuais muito baixos e que depois se traduzem numa performance coletiva na primeira parte muito fraca.
aquilo que vem já a seguir é um duelo diante do Futebol Clube do Porto no Dragão. O que lhe pergunto é se, por um lado, esta exibição mostra tudo o que o Benfica não pode fazer, ou se, por outro, isto lhe dá preocupações extra pelo facto do próximo jogo ser já desse tipo de exigência. Não, vamos jogar contra a equipa mais forte em Portugal neste momento. Os pontos assim o dizem. Não tenho a certeza se o João Pinheiro será assim com todos os capitães de equipa das equipas que ele arbitra. Tenho muitas dúvidas que ele seja assim. Parecia quase vontade de Otamendi ser expulso. Se calhar é bom para o currículo dele expulsar um campeão do mundo. Quando uma equipa está a perder, quando os jogadores estão um bocadinho desequilibrados emocionalmente, eu acho que os árbitros têm que ter uma maneira de olhar. Uma coisa é o insulto, outra coisa é a discussão. Expulsar um jogador com um jogo que está praticamente acabado e nas circunstâncias em que foi, parece-me completamente descabido. Com o António Silva de fora, com o Otamendi de fora, obviamente quis jogar ao Dragão com o Tomás e com o miúdo, obviamente que dificulta ainda mais, mas esperemos que o orgulho ferido e que o sentimento de culpa que eu acho que todos nós devemos sentir, todos nós os que participamos direto ou indiretamente no jogo devemos sentir, confio que os jogadores possam tirar o melhor de si próprios, como têm feito até agora em muitas ocasiões. Por exemplo, o jogo que nós fizemos no Porto na primeira volta do campeonato é um jogo sólido, é um jogo sério, é um jogo competitivo. Aliás, fomos a única equipa que não perdeu contra eles na primeira volta do campeonato. Portanto, há essa esperança, mas honestamente quem faz o jogo que faz na primeira parte e quem tem níveis de confiança, de autoestima tão baixos como aquilo demonstrado na primeira parte, também te deixa um ponto de interrogação.